Ok. Então, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho, gente, sobre a Era Vargas, né? Um período famoso na nossa história. Vargas, por muito tempo, só foi amado, né? Então, às vezes, muitos livros de história, durante muito tempo, trouxe ele como o pai dos pobres, né, e não via aí também um outro lado ditatorial, não trazia tanto a discussão aí, essa questão que nós também tivemos uma ditadura na Era Vargas, tá? Mas, hoje a gente, é muito difícil, às vezes, até falar de Vargas, né, porque a gente não chega, de fato, a um posicionamento final, né? Quem foi o Vargas, na realidade, né? De que lado, de fato, ele esteve, né? É até difícil caracterizar os seus posicionamentos. Muita gente fala que Vargas foi um camaleão, né? Por que um camaleão? Porque ele trocava, eram vários grupos que existia, então ele tentou atender esses vários grupos e se manter no poder. Então, Vargas foi um ser humano que gostava muito do poder, né? Isso é fato. Então, tanto é que nós temos aí um longo período onde, né, nós temos o governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, conhecido na nossa história como a Era Vargas. Depois ele vai voltar, vai ter uma breve passagem de novo, né, mas já num período democrático, e aí a gente vai ter toda aquela situação lá do suicídio, tá? Mas a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, não é ainda esse período do suicídio de Vargas, tá? Então, vamos entender de que forma, que aí a gente já comentou um pouquinho em aulas anteriores, de que forma, né, da Revolução lá de 1930, que forma que Getúlio Vargas chegou ao poder, tá, em 1930. Então, relembrando bem rápido aí a situação do Brasil, como que era a situação do Brasil até 1930? Lembra da República Oligárquica? Lembram lá da política café com leite, que a gente já comentou nas aulas passadas? Então, a partir do momento da proclamação da República, nós tivemos aí, um tempo depois, o domínio das oligarquias, né, a política de Minas e São Paulo, onde as principais oligarquias, tanto a mineira quanto a paulista, ela dominava o cenário político, né, o voto de cabresto, a política dos governadores, enfim, todas aquelas características que nós já comentamos anteriormente. Mas, muitos movimentos acabam surgindo nesse contexto, movimentos sociais, movimentos que lutam pela moralidade na política, devido ao voto ser de cabresto, então muita gente manipulava o jogo político. Então, nós temos nesse momento um rompimento das oligarquias. E aí, o estopim, né, desse rompimento foi quando o Washington Luiz, que era ali paulista, né, em 1920 e 1930, era governador paulista, ele deveria apoiar uma pessoa ligada à oligarquia mineira, né, mas ele não apoiou, ele indicou para a sua sucessão o Júlio Prestes, né, e aí, a partir desse momento, né, com a indicação de Júlio Prestes, que era um outro paulista, houve uma cisão, houve um rompimento dessas oligarquias. E só lembrando que não era somente as oligarquias de Minas e São Paulo, eram elas que existiam, que eram as mais poderosas nessa época, mas outras oligarquias também, como a do Rio Grande do Sul, né, parte de oligarquias do Nordeste também, Paraíba, então elas se sentiam desprivilegiadas, desprestigiadas nesse cenário político aí da República Oligárquica, então elas também queriam participação no poder político, tá, mas o jogo político era mais voltado para Minas e São Paulo, né, então a partir desse momento há esse rompimento, porque era para indicar um mineiro, mas o cara apoiou o paulista, outro paulista, então foi o estopim para que nós tivéssemos aí a formação da Aliança Liberal. Então, essa formação de uma Aliança Liberal, ela pegou e colocou uma nova chapa, tá? E essa nova chapa era composta por Getúlio Vargas, gaúcho, e João Pessoa da Paraíba, né? E aí outras oligarquias também apoiaram, né, juntamente com a oligarquia mineira, né, que se sentiu traída aí pela paulista nessa época, tá? Então, aliadas a todos esses setores de oligarquias, nós também tivemos a presença de
setores do tenentismo, que foi um forte movimento, né, que lutava pela moralidade da vida política, que a gente chegou a comentar nas aulas anteriores também. Então, muitos tenentes, né, oriundos desses movimentos, lutaram nessa Revolução de 1930. Por quê? Porque no final, né, nós tivemos aí Júlio Prestes vencendo as eleições. E aí as pessoas naquele momento, Júlio Prestes era da oligarquia paulista, Getúlio Vargas nas eleições ele perdeu, né, e junto com o seu vice aí, João Pessoa, mas nas eleições ele perdeu, mas acabou que tinha toda aquela questão lá de burlar as urnas, né, que a gente já comentou lá atrás também, e aí no primeiro momento ficou ok, digamos que parte das pessoas ali tinham aceitado o resultado final das eleições, mas teve um estopim que foi a morte do vice da Aliança Liberal, o João Pessoa, né, que ocorreu ali na Paraíba. Então, não foi, depois foi descoberto que não tinha nada a ver ali com esse cenário político da época, era relacionado a problemas que o João Pessoa tinha lá na Paraíba, porque ele também era um político lá, e não tinha a ver com o cenário nacional, da política nacional, tá? Mas o João Pessoa, ele foi assassinado, então foi o estopim, né, digamos que a chave que se precisava para se eclodir um movimento, né, então alegando que a morte do João Pessoa havia sido causado devido a esses problemas aí da eleição, né, nós tivemos aí a conhecida Revolução de 1930, onde forças tenentistas das oligarquias, de movimentos também operários, então nós temos uma mescla de objetivos de pessoas, né, de vários grupos que participam dessa Revolução de 1930, tá? Então, esses diversos grupos, por isso que eu coloquei aí de governo provisório, divergências de pensamentos, não foi só as oligarquias que não participavam da vida política, não foi só o movimento tenentista, não foi só parte da classe média, foram vários grupos políticos que participaram da Revolução de 1930. Então, nós tivemos divergências de pensamentos, né, durante toda a era Vargas. E Vargas, é claro que ele foi muito inteligente, né, porque ele se manteve no poder muito tempo. Então, para se manter no poder muito tempo, ele também agiu de autoritarismo, é claro, mas ele acabou sabendo conciliar, né, as forças aí desse governo que chegou no poder a partir de 1930. Tá? Então, com a chegada, houve todo esse levante armado, né, eles tiraram ali o poder das oligarquias, então chega nessa época Getúlio Vargas no poder, né, ele fica como líder, porque havia sido, né, o representante da Aliança Liberal nas eleições, e aí nós começamos um novo período na nossa história, né, que é a República Nova, como também ficou conhecida, né, a Revolução de 1930 culmina com a República Nova, como também ficou conhecida. E aí, gente, tem uma frase que é bem interessante a gente falar aqui para vocês, tá? Porque, assim, existem vários posicionamentos na história sobre o que de fato significou o rompimento com a oligarquia, né, de 1930 e um novo governo sendo instaurado, né. Existem vários pensamentos, vários posicionamentos de historiadores ao longo dos anos, tá. Uma historiografia mais tradicional, ela fala que culminou essa Revolução de 1930 com o fim do poder das oligarquias. Então, ou seja, acabou as oligarquias, os grupos políticos, né? Então, é uma historiografia mais tradicional, tá? Mas existem as historiografias que são mais aceitas, que são revisadas ultimamente, né? Que falam que não, que 1930 simplesmente foi um reordenamento das elites, né? E esse reordenamento, ele se deu principalmente porque na nossa sociedade, como a gente viu em aula sobre a República Oligárquica, nós tínhamos muitos movimentos sociais, né, e essa elite, de uma forma ou de outra, ela teve que fazer algumas
digamos que ela teve que fazer algumas concessões para esses movimentos sociais, né? Então, tem uma frase muito importante de um governante de Minas Gerais, nesse contexto de 1930, que ele fala o seguinte, que é o Antônio Carlos Ribeiro, que ele fala o seguinte: façamos a revolução antes que o povo a faça, né? Então, os movimentos sociais oriundos da República Oligárquica, eles já estavam tomando patamares grandes, né? Então, era possível a gente perceber que não era só as oligarquias que estavam insatisfeitas, mas que havia um forte movimento social que estava se espalhando, e também por parte de uma elite havia-se um medo, né, de que esse movimento social se tornasse difícil de ser contido. Então, por isso, façamos a revolução antes que o povo a faça, tá? Então, houve, de fato, um reordenamento das elites, aonde nós não deixamos de ter elites governando, mas é claro que aquela política do café com leite, anteriormente, ela deixa de existir, tá? Mas grupos também de empresários, né, de industriários, começam a ter muita participação nesse governo de Vargas. Os cafeicultores, eles não foram abandonados, a política de Getúlio Vargas não abandonou essas pessoas, tanto é que Getúlio Vargas, durante parte do seu governo aí, e devido à crise de 29, Getúlio Vargas, ele agiu para conter, né, a falência desses cafeicultores. Então, muitas sacas de café foram compradas, tá? Então, mais de 80 milhões de sacas de café foram compradas pelo governo para que se freasse, né, a questão da oferta e da oferta no mercado do café, né? E com isso várias sacas de café também foram queimadas. Então, é uma forma também de manter os cafeicultores ali do seu lado, essa política econômica que foi adotada por ele, tá? Mas vamos lá, de 1930 até 1934, nós temos o período conhecido como governo provisório de Vargas, tá? Governo provisório porque ele não tinha sido eleito, ele tinha chegado, foi uma tomada, né, de poder, mesmo alegando, né, que havia tido golpe e tudo mais, mas foi uma tomada de poder que aconteceu. Então, 1930, 1934, governo provisório, e aí nós temos algumas características desse governo provisório. Divergências de pensamentos, que a gente já comentou, não preciso mais estar comentando. Inicialmente, como uma das primeiras medidas, nós tivemos a dissolução do legislativo, tá? E essa dissolução do legislativo, né, ela iria prevalecer até que fosse eleita até que fosse feita, né, a eleição para se fazer uma Assembleia Constituinte, né, ou seja, uma nova Constituição ali para o Brasil. E como medidas também, o Getúlio Vargas, ele adotou aí os interventores federais, então, né, ele nomeava, principalmente os tenentes, a maioria era tenentes, né, que foram nomeados aí para os governos dos estados naquela época. Então, tirou os governadores que existiam e nomeou interventores, e a maioria do grupo aí dos tenentes, dos militares, tá? Em São Paulo, eclodiu em 1932, a Revolução Constitucionalista, que, vez ou outra, sempre cai também em algumas provas, né? O que foi essa eclosão dessa Revolução Constitucionalista? Tá? Primeiro, que se tentou também, né, ele tentou nomear uma pessoa que não era de São Paulo como interventor de São Paulo. E aí, só lembrando, São Paulo foi, né, durante a República Oligárquica, uma das oligarquias que comandavam o cenário político. Então, é claro que os ânimos lá, principalmente por parte da classe média, dos latifundiários, eles estariam um pouco acirrados com a chegada de Getúlio Vargas no poder, né? Então, em 1932, depois que Getúlio Vargas tentou fazer uma nomeação que não era de um interventor, que não era oriundo de São Paulo, né, então há um questionamento sobre essa nomeação, né? Então, a partir desse momento, desse questionamento dessa nomeação, a gente começa a ter movimentos contra Getúlio Vargas, porque ele chegou no governo falando que ia fazer uma nova Constituição também, né, então que algumas coisas seriam diferentes. Então, eclode o movimento
em prol de uma Constituição, porque nós já estávamos em 1932, Vargas tinha chegado em 1930, e ainda não havia sido feita a eleição para a famosa Assembleia Constituinte, que havia sido uma das promessas quando Vargas entrou no poder, né? Então, o movimento de 1932 é um movimento que leva para as ruas mesmo pessoas, não só de São Paulo, mas outros grupos também de outras regiões do país aderiram a esse movimento. Então, nós temos um conflito armado com mortes, né, lá dentro do estado de São Paulo, em prol aí dessa Constituição, né, em prol da Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição, tá? Claro que não devemos esquecer que não foi somente, né, não foi somente o povo, não foi somente os movimentos sociais que aderiram a essa revolução, foi toda uma elite também que por trás havia perdido a mordomia com a chegada do Getúlio Vargas aí ao poder, tá? Outra questão que nós temos aí desse governo provisório de Getúlio Vargas foi a criação de 2 ministérios, gente, que foi a Educação e Saúde Pública, tá? Então, o ensino primário, ele passa a ser obrigatório e fornecido pelo governo nessa época, tá? E também o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Esse ministério, ele serviu, né, para regulamentar certos direitos trabalhistas que eram um dos pedidos de vários grupos sociais, trabalhadores, né, operários daquela época. Então, nós tivemos aí no governo provisório, claro que depois isso vai ser consolidado na CLT, mas lá em 1942, né, mas nós já tivemos nesse início do governo provisório a regulamentação, porque antes existiam certas leis de empregados e trabalhadores, né, mas muitas delas às vezes não eram aplicadas, eram burladas, enfim. Então houve uma regulamentação de direitos trabalhistas nessa época, jornada de 8 horas, tá? Férias remuneradas, trabalho infantil e de mulheres foram regularizados nesse período do governo provisório, tá? Então, é muito importante esse cenário aí do governo provisório, principalmente essa questão das criações dos ministérios, tá? Então, voltando mais um pouquinho para a Revolução de 1932, né, nós tivemos um grupo que é a Frente Única Paulista, né, que liderou aí as manifestações de 1932, e esse grupo, ele convocava as pessoas, convocava o povo paulista e de outras regiões do Brasil também para lutar, né, em prol aí da Assembleia Constituinte, em prol, contra algumas medidas do governo de autoritarismo, porque não havia sido feita aí essa eleição dessa Assembleia, né, e tudo mais. Então, essa convocação do povo fez com que até muitas pessoas, né, doação de ouro, né, tem até algumas imagens de pessoas que era importante que se doasse recursos, e o ouro era muito importante naquela época, né, porque servia para equipar os grupos que lideraram aí esse movimento, tá? Então, a Revolução de 1932, ela tem início em 9 de julho e ela termina em setembro, quando ela é fortemente contida por forças do governo federal, tá? É claro que durante esse período, em 1932, nós temos o Código Eleitoral, que também é mais um fruto aí desse governo provisório de Getúlio Vargas, onde esse Código Eleitoral, ele vai trazer o que de novidade para a gente, né? O sufrágio universal, direto, né, o voto secreto, ou seja, a partir desse Código Eleitoral nós temos pela primeira vez na história brasileira as mulheres podendo votar, tá? Então, e o voto secreto, né, a adoção do voto secreto. Então, as mulheres, a partir de 1932, podiam votar. E as pessoas alfabetizadas de 21 anos. Mais uma vez, nós temos os analfabetos ainda sendo excluídos dessa participação de cidadania, digamos assim, né? Com a possibilidade da mulher poder votar, nós temos a primeira mulher na história brasileira sendo eleita, né, como uma deputada federal, para poder participar dessa Assembleia Constituinte, né, representando aí o estado de São Paulo, que foi a Carlota Pereira de Queiroz, que era uma médica
foi eleita como uma deputada federal, a única mulher que participou aí dessa Assembleia Constituinte, né, a partir de 1932. Então, foi a primeira mulher, né, que exerceu um mandato legislativo aí. Carlota Pereira de Queiroz, médica de São Paulo, tá? Então, nós tivemos aí esses acontecimentos de 1932, mas Getúlio Vargas também, tentando acalmar os ânimos da sociedade, né, ele faz essa eleição, né, dessa Assembleia Constituinte, com a finalidade de se promulgar uma Constituição, que de fato é feito. E aí, a partir da promulgação da Constituição em julho de 34, tá, nós temos um outro período da história da era Vargas, que é conhecida como governo constitucional. Por que governo constitucional? Porque a justa Assembleia Constituinte, que tinha por finalidade eleger, né, fazer essa Constituição, promulgar essa Constituição, foi ela que teve o direito também, né, de eleger o primeiro presidente, com base aí nessa primeira Constituição. Então, a primeira eleição pós a Revolução de 1930, ela ocorreu indiretamente pela mesma Assembleia Constituinte que havia sido votada lá em 1933, tá? Então, a primeira eleição indireta, essa Assembleia, ela elege Getúlio Vargas para ficar no poder até 1938, 1934 até 1938, então, após isso, haveria, né, era para se haver eleições diretas com a participação popular e com base no novo Código Eleitoral, que já estava vigente desde 1932, mas isso não aconteceu, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. E aí, gente, vamos tentar entender. Então, constitucional, porque ele estava amparado pela Constituição. A Constituição, ela deu esse poder, esse direito a ele de estar ali de forma legal, né? O provisório era algo provisório, né? Como o próprio nome já diz, né? Não tinha uma Constituição que amparava, tanto é que houve as manifestações de 32, mas o governo constitucional, né, dava uma legalidade, né? Então, havia uma Constituição que regularizava ali o porquê que ele estava no poder, tá? Vamos falar um pouquinho dos grupos que existiam na época de Getúlio Vargas, principalmente após 1934 a 1937. Nós temos dois principais grupos políticos, né, nesse cenário, né, político aí a partir de 1934, que é a AIB, Ação Integralista Brasileira. Essa Ação Integralista Brasileira, ela era um grupo político nos moldes, né, dos regimes fascistas, lá da Itália, da Alemanha, né, então eles defendiam um Estado nacionalista controlador, de partido único, né, claro que com diferenças, não era exatamente iguais os que estavam lá na Europa, né, mas, então, eles defendiam esse Estado forte, controlador, tá, de partido único. Inclusive, ela era uma associação aí, essa Ação Integralista Brasileira, que tinha os cumprimentos também. Lá no próximo slide tem uma foto que vai mostrar como eram os integrantes, né, a participação desses integrantes nos eventos, tinham fardas, né, ou seja, tinham cumprimentos, então era um pouco baseada nesses regimes totalitários, né, lá da Europa também, tá? E o principal líder era o Plínio Salgado, tá? O principal líder e que apoiou durante muito tempo aí Getúlio Vargas, porque influenciava também aí Getúlio Vargas. E aí, gente, só uma coisa que às vezes o Getúlio Vargas também, é claro que ele rompeu, ele teve que se posicionar durante a Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, mas Getúlio Vargas, ele tinha uma certa admiração pelos regimes totalitários da Europa, tá? Então, em alguns momentos, houve até trocas de correspondência entre Hitler e Getúlio Vargas, tá? Parte da historiografia hoje já aborda também essas questões. Então, havia uma certa
relação, né? Então, tinha características que Getúlio Vargas admirava nesses regimes, tá? Não se esqueça que naquela época havia, né, o mundo estava passando por efeitos da crise de 29, então há uma descrença no liberalismo econômico, então surge o Estado, a visão desses Estados fortes, né, totalitários, e então é claro que a gente tem, de um lado, comunismo, digamos, né, e de outro lado, nós também temos esses Estados totalitários, em que, apoiados no discurso, fala que vai levar a nação ao sucesso, né, fazer um Estado nacionalista forte. E com isso Getúlio Vargas também ele acabou sendo influenciado por algumas ideias, tá? Outro grupo que nós tínhamos dentro desse governo constitucional era a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. Essa Aliança Nacional Libertadora, ela existiu, depois ela foi colocada na ilegalidade. Por que ela foi colocada na ilegalidade? Porque essa Aliança Nacional Libertadora, ela era liderada por comunistas, né, pessoas aí de oriundas dos pensamentos socialistas, né, Luiz Carlos Prestes, né, que foi o seu principal líder, e tenentes também, né, muitos tenentes faziam parte dessa ANL, mas devido a esses ideais comunistas que não eram bem vistos por em muitos locais do mundo naquela época, né, porque falavam, né, a extinção da propriedade privada, a questão do lucro, né, então falava de reforma agrária, tá, então esses ideais, eles não eram muito bem vistos na classe média, na elite, tá, e porque diziam que poderia causar baderna, né, então pessoas para chegar ao poder, eles usariam de violência, tá, então nesse momento aí a ANL ela acabou que ela foi colocada na ilegalidade, né, por justamente ela tá respaldada, ter no seu bojo ali ideias comunistas, ideias socialistas, então ela foi considerada, com base numa lei de segurança nacional dessa época, né, uma organização da ilegalidade, ela foi colocada na ilegalidade, tá, porque ela estava afetando a segurança nacional do Brasil ali naquele momento, tá, mas mesmo na ilegalidade, nós tivemos em 1935, tá, nós tivemos aí a intentona comunista. O que foi essa intentona comunista? Então, começou a ser perseguida durante o governo Vargas, e a partir da sua perseguição, eles planejaram um movimento, mesmo na ilegalidade, de tomar o poder de Getúlio Vargas nessa época, tá? Mas foi um movimento, assim, muito mal planejado, por isso que ficou o nome Intentona Comunista. Depois foi só uma intenção, mas uma intenção sem nenhuma, digamos assim, planejamento, né? Ou seja, eles não tinham armamentos suficientes, nem pessoas suficientes, então não passou de uma intenção de tomada ao poder em 1935, que foi desmobilizada pelo governo federal. Pessoas foram presas, foram expulsas do Brasil, tá? É nesse cenário também que eu acredito que vocês já ouviram falar sobre a Olga Benário, né, que era a mulher do Luiz Carlos Prestes. Tem até um filme que fala sobre ela, né? Então, ela foi presa a partir desse movimento, que ela era uma das líderes que liderava aí esses movimentos, e no futuro ela vai ser enviada para a Alemanha, né? O governo brasileiro envia ela para a Alemanha, e lá ela vai morrer, porque ela é judia, então ela vai morrer numa das câmaras de gás lá do governo nazista, tá? Mas ela participou aí dessa intentona comunista, que era uma tentativa de tomada do poder, né, do governo de Getúlio Vargas, e implantar o comunismo no Brasil, né, o socialismo e, no futuro, o comunismo no Brasil. Então, eles falavam em reforma agrária, né, eles falavam em parar de pagar a dívida externa,
Eles falavam em nacionalização das empresas, as empresas estrangeiras brasileiras, né? Então, as pessoas viam as pessoas que tinham essas ideias um pouco mais sociais como pessoas perigosas, né? Então, com isso, há todo esse combate em torno das ideias de pessoas voltadas ao socialismo nessa época, tá? Ok, mas em 1935 houve essa intentona. Nós tivemos, na realidade, um golpe final, que foi em 1937, que foi onde o Getúlio Vargas, ele, de fato, ele instaurou o Estado Novo, né? Em 1937, nós tivemos um plano, que eu posso até falar que foi a fake news da época, né? Que é o Plano Cohen. Então, o que era? Era um plano falso, foi um plano que não existiu. Então, já existiu a intentona comunista antigamente, então já existia toda aquela questão de que há-se um medo do comunismo, não era só no Brasil, era no mundo, né, em parte do mundo, principalmente, que tinha esses ideais capitalistas. Então, há-se um medo de que o comunismo se espalhe. Então, o que aconteceu? Foi forjado um plano dentro da cúpula do Exército, né, então, por oficiais ligados ao Exército. Então, mais na frente, anos depois, descobriram que não passou de um plano falso, que de fato ele não existiu, que ele foi feito por membros do Exército e não por pessoas ligadas aos movimentos socialistas do Brasil, tá? O Plano Cohen, o nome em relação aí era uma pessoa que governava um dos países socialistas lá na Europa, né, Bela Cohen, e aí colocaram o nome do plano como Plano Cohen. Então, esse plano, ele simplesmente, ele descrevia como que seria a tomada do poder no Brasil da visão socialista. Então, quando a gente chegar no poder, a gente vai fazer isso, né, vai tomar as propriedades, a gente vai nacionalizar tudo, né, vai parar de pagar dívida, e aí fora o terror que havia também dentro desse plano de perseguição, de caça às pessoas opositoras ao regime. E esse plano, ele foi lido em rádio, né, em rádio aberta, porque o rádio ele foi muito utilizado nessa época de Getúlio Vargas, tá, gente? Então, era um dos principais meios de comunicação que se tinha, e ele foi amplamente utilizado por Getúlio Vargas, até como enaltecimento do seu próprio Estado, tá? Então, esse plano, ele foi propagandeado aí, né, propagado nos rádios, e com isso houve digamos que a população, um medo geral de que o comunismo seria implantado no Brasil, e tudo isso serviu simplesmente para o Getúlio Vargas, ele não respeitar mais o governo constitucional, e ele aí aplicar o golpe que instaura a ditadura do Estado Novo no Brasil, tá? Então, a ditadura foi, a partir desse momento, né, de 1937, já estava havendo organizações para as eleições que iria acontecer, porque em 1938 iria assumir o governo eleito diretamente, mas não aconteceu, tá? Então, a partir desse momento que esse plano foi feito, né, e depois se falou simplesmente no futuro que esse plano foi feito como se fosse um treinamento, né, o plano foi elaborado porque foi uma espécie de treinamento, se os comunistas algum dia chegar no poder, o que vai acontecer, de que forma que eles vão agir. Então, para a gente entender um pouco, né, mas que foi feito e foi elaborado dentro do próprio Exército, mas que os grupos que eram aí socialistas, né, que estavam na ilegalidade, ganhou a culpa aí, tá? Então, foi uma fake news que foi propagandeada aí nesse momento, que culminou na instalação da ditadura do Estado Novo, de 1937 a 1945. Então, é o momento autoritário de Getúlio Vargas, tá? Então, nesse momento, Getúlio Vargas, ele chega, ele dissolve o Congresso, tá? Ele publica outorga, né, uma nova Constituição, e essa nova Constituição, né, ela concede amplos poderes nas mãos do Executivo. Então, o Executivo, ele tem poder para fazer quase tudo. Os estados, ele perdeu autonomia nesse cenário. Tanto é que até os símbolos nacionais, os símbolos estaduais, durante muitos eventos que aconteciam no Brasil nessa época, eles eram até proibidos, como uma maneira de que
se não se tivesse aquele sentimento de separação, né, de unidades federativas, e sim de unificação em torno do Estado Nacional, né, e que não houvesse ideia separatista de estados, né, então, durante muitos eventos, até as bandeiras, elas foram proibidas. Existe até evento de queima de bandeiras dos estados, nessa época da ditadura do Estado Novo, tá? Nesse momento também a gente tem a proibição de greves, tá? Então, foi um governo autoritário, uma ditadura autoritária, né, onde o movimento de operários, os sindicatos, foram proibidos de fazer qualquer movimento de greve. Também nesse momento que a gente tem o Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, então foi um departamento onde nós tivemos, digamos que, para reestruturar o serviço público, né, então houve uma reestruturação onde nós tivemos profissionais de carreira, com capacidade técnica, tá, então ele se buscou isso. De outro lado, também a gente teve o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era uma espécie lá da propaganda nazista, né? Ou seja, o DIP, ele tratou durante o governo do Estado Novo, fortalecer a figura do Getúlio Vargas, né? Então, era um governo forte, ou seja, é o governo que vai levar o Brasil para frente, que vai fazer o Brasil avançar, né, sempre colocando ele como aquela espécie de líder, né, assim como foi feito lá na Alemanha nazista e na França também, tá? E desse momento também nós temos políticas voltadas para a industrialização e a substituição das importações. Então, a industrialização nesse momento do Estado Novo, já antes, mas nesse momento do Estado Novo, ela se intensifica. Então, nós temos muitas medidas voltadas, né, para as indústrias de base, tá, para a consolidação das indústrias de base e a substituição das importações, e isso serviu para que nós tivéssemos aí, principalmente a região sudeste, ela se imperando, né, nesse cenário aí de industrialização, tá? Então, nós temos uma valorização em ideais nacionalistas aí, também relacionados à área econômica e também à área social, tá? Aqui nesse outro slide, algumas fotos sobre a Era Vargas, tá? Essas duas primeiras aí, Paulista, as armas, aí eles estão à sua espera para completar o batalhão, aliste-se. Essas são cartazes espalhados em São Paulo, com a finalidade de fazer com que as pessoas aderissem à Revolução de 1932, né? Então, estavam convidando os paulistas a se alistar mesmo contra o governo lá de Getúlio Vargas e ir atrás em busca da nova Constituição, que não havia sido eleito uma Assembleia e tudo mais. E essa sigla MMDC foi um marco dessa Revolução de 1930, porque foram 4 estudantes mortos, né, em confrontos com o governo, que são as iniciais, né, são parte dos nomes dessas pessoas, que é Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então, eles passaram como sendo um símbolo, até mesmo, né, para comover as pessoas, que teve pessoas que foram mortas. Então, uma forma também de incentivar as pessoas a se alistar e tudo mais, tá? Nessa outra imagem aí, o pessoal tá numa espécie de saudação, né? Então, uma espécie de saudação é a Ação Integralista Brasileira, liderada lá por Plínio Salgado, onde eles tinham moldes de regime socialista, queriam um Estado integral, forte, centralizado, mas nacionalista, né, nessa época. Então, eles se organizavam, né, então, eram pessoas que, nas suas aparições públicas, apareciam devidamente fardados, uniformizados, tinha a saudação, que é o Anauê, né, um pouco parecido lá com aqueles regimes totalitários, mas ela significava você também é meu irmão, e tinha um símbolo que é o sigma, né, que na matemática é a soma, né,
Então, foi uma dos grupos políticos que nós tivemos nesse momento. E aí, do lado direito, a gente tem Getúlio Vargas como uma alusão de que Getúlio Vargas, e aí já é a propaganda do Estado Novo, né, da época ditatorial, Getúlio Vargas é a pessoa ideal para conduzir a nossa nação, né, o futuro das crianças, um pouco bem parecida com algumas imagens que eu já mostrei aqui para vocês quando eu falei lá do nazismo, tá? E no final aí a gente tem um grande movimento que ficou conhecido na história como queremismo, tá? O que foi aí esse movimento? O Getúlio Vargas, no Estado Novo, ele agiu de repressão, de autoritarismo, tá? Mas aí, o Brasil, ele entrou na Segunda Guerra Mundial, ele acabou tendo que assumir uma posição, então ele entrou ao lado dos aliados. Então, como podia um Estado com características autoritárias estar lutando do lado de países que defendiam aí a democracia, né? Então, começou o governo de Getúlio Vargas a ser muito combatido dentro do Brasil, tá? Dentro do Brasil por lutar, né, por ter esses ideais contraditórios. Lá fora ele lutava a favor da democracia e aqui dentro ele tinha um governo que não representava essa democracia, né? Então, começamos a ter muitas críticas dentro da sociedade brasileira. E essas críticas fez com que as pessoas solicitassem a volta das eleições diretas. Então, Getúlio Vargas acabou marcando as eleições como uma forma também de conter os movimentos sociais que nós estávamos tendo naquele momento, tá? Então, Getúlio Vargas marca as eleições, mas as pessoas, os grupos divergentes, né, ficavam com medo de que fosse mais de que Getúlio Vargas por trás estivesse armando alguma forma de permanecer no poder, né? E aí muitas pessoas acabaram indo para as ruas, se manifestando a favor de Getúlio Vargas, e muitas dessas pessoas eram operários, porque do mesmo jeito que Getúlio Vargas, ele é visto como uma pessoa autoritária, que repreendeu, que teve uma ditadura civil, ele também, por muita gente, né, muita gente defendia e defende até hoje Getúlio Vargas como sendo aí a pessoa que foi o responsável pela consolidação das leis do trabalho em 42, pela garantia trabalhistas, mas é claro que essas pessoas também devem entender, e aí a gente não deve ver o Getúlio Vargas somente como o pai dos pobres, foi a pessoa que regularizou, que consolidou o CLT e tudo mais, mas foi uma luta, foi um processo que já vinha anterior a isso também, foi consolidado no governo dele, mas porque era algo que já estava sendo consolidado no mundo inteiro, né? Então, não foi algo que o Getúlio Vargas pegou e agraciou, toma de presente para vocês, não, foi fruto de uma luta política, social, que já vinha anteriormente, né? Mas é claro que, obviamente, Getúlio Vargas teve muito apoio da classe operária, da classe popular, justamente por ser visto por parte dessas pessoas como uma pessoa que regulamentou, que regularizou. Então, na saída de Getúlio Vargas ao poder, né, então Getúlio Vargas acabou que marcou eleições, mas houve-se o medo de que ele, de fato, estivesse tramando algo para poder continuar no poder, então ele acabou sendo obrigado a deixar o poder antes de 1945, né? Então, o exército acabou tirando ele do poder, ele foi obrigado a sair do poder, com medo de que ele fizesse algo e permanecesse, continuasse ali por mais um tempo. E aí, essa saída do Getúlio Vargas forçadamente do poder fez com que muitas pessoas fossem às ruas e com cartazes, né, queremos Getúlio porque ele nos deu a aposentadoria, como se ele fosse a pessoa, né, responsável por ter dado todos aqueles direitos, mas de fato ele foi um político que durante todo o seu mandato ele legal ou ilegal, autoritário, né, ele tentou conciliar, né, os grupos políticos aí que existiam aí nesse cenário. E as lutas sociais que são fruto, os direitos sociais trabalhistas que são frutos desse período de Getúlio Vargas, ele não é mais visto somente como, foi Getúlio que deu, não é. A gente tem um contexto mundial de lutas por direitos trabalhistas, quando a gente estuda a história mundial a gente vê, e aqui no Brasil também não era diferente, tá? Mas, logicamente, parte da população gostava de Getúlio e apoiava aí o Getúlio, tanto é que, na próxima aula a gente vai chegar a comentar, Getúlio Vargas voltou e por eleição direta, e bem votado, por sinal, né, após o governo de Eurico Gaspar Dutra, tá?